intervalo, nós estávamos conversando aqui a respeito de novidades que estão começando a ser introduzidas no currículo do nosso ensino elementar. E eu, inclusive, pedi a Cláudia que ela, muitas vezes, por falta de conhecimento, até eu não toque em certos pontos que ela considera importantes. E eu peço que ela, por favor, me tire para dançar. Puxe a coisa para poder dizer direitinho o que ela está fazendo. Nós estamos conversando, então, a respeito de novos idiomas para a nossa garotada. Como é que você vê isso? Bom, primeira coisa, é fundamental que eles saibam bem o português. Graças a Deus. Então, para isso, é importante que leiam, e leiam muito. Então, nós passamos a exigir que a cada bimestre as crianças leiam pelo menos um livro. Pelo menos um livro. Os pequenos muito mais, porque são livrinhos, mas os grandes, pelo menos um livro por bimestre. E todo bimestre eles têm uma redação que tem que fazer. O livro de que mais gostei esse bimestre. Então, essa redação unificada na rede, tem data marcada para acontecer a cada bimestre, vem mudando muito a relação dos jovens com a leitura. Eles me escrevem no Twitter, porque eu estou no Twitter com os professores. Não, você é danada. Sou twitteira, eu não sou nenhuma celebridade, mas tenho 32 mil seguidores no Twitter. Agora você vê, calcula, ela não é nenhuma celebridade. Não, mas e eu tenho que são basicamente professores, pais de alunos, etc., que estão dialogando. E eles me contam, os professores, um dia me conta uma professora, os meus alunos de 9º ano estão aqui brigando por causa dos livros da sala de leitura, que pais eles querem. Então há um interesse. Uma briga positiva. Então, primeiro tem que melhorar o ensino de português. E melhorar a leitura, melhorar a escrita. Uma criança tem que sair dos 3 primeiros anos, eu falei que é alfabetizada no primeiro, mas consolidar no segundo e no terceiro. Escrevendo direitinho. A partir do 4º ano a gente introduz o diário. Ele tem que escrever um diário todo dia. E, então, isso só para falar... Um hábito mais gostoso que esse. A primeira coisa é que português tem que ser. Bom, depois nós introduzimos também o inglês desde o 1º ano, que é o Esperanto atual. Não adianta, eu tive como primeira língua o francês, adoro o francês, mas hoje em dia por força do colégio, ou você achava que na época... Não, filha de imigrantes, os meus pais falavam entre eles francês. Eles são originários de que país? Meu pai é romeno, minha mãe é húngara. Bom, seu pai é de língua de raiz latina. Mas eles não sabiam, o meu pai e a minha mãe não falavam a língua um do outro. E meu pai, quando chegou, não falava ainda português. Mas eles falavam o idioma universal, que era o amor, né? Até hoje falam francês entre eles. Eu fui aprender português mesmo na escola. Mas o inglês é que é o Esperanto. Mas nós temos... Explica o que é o Esperanto, porque muita gente vai pensar que é uma forma de esperança que a gente tem na vida, porque muitos não conhecem, não sabem do que se trata. Há muitos anos houve uma tese muito bonita, utópica, de que haveria uma língua universal inventada, mas baseada, inspirada em outras línguas, que seria uma língua que todos os povos falariam e com isso as dissensões, a Babel acabariam entre os povos. Não aconteceu isso, mas hoje, na China, na África, na Europa, quer dizer, eu falei na China, mas na Ásia, como todos falam inglês. Né? Então, se um jovem quer ser incluído digital e dialogar com o resto do mundo, ele tem que saber inglês. Então, o inglês aumenta a empregabilidade dos jovens também. Então, o inglês é ensinado. Mas nós estamos vivendo uma experiência interessante. Nós criamos 19 ginásios experimentais. São escolas de 7º, 8º e 9º ano, com os mais velhos, em que nós tentamos transformá-los em centros irradiadores de inovações para as outras escolas. O que é o ensino de adolescentes, que instigue esses adolescentes
a não só aprenderem muito mais, nós somos muito exigentes academicamente, mas há cineclubes em todos eles, grupos de teatro, grêmios muito ativos, e lá há 8 horas de aula por dia e há disciplinas eletivas. Uma delas, em 3 dos ginásios experimentais, é mandarim. Que me espantou tremendamente quando eu li a primeira vez. Eu fui ao programa do Canásio e disse, olha, minha gente, estão ensinando mandarim nas nossas escolas. Mas eu falei com quem entende, porque eu estava inteiramente por fora e no dia, acho que no dia seguinte, ou 2 dias depois, nós estivemos juntas e a Cláudia me disse somente em 3 escolas que são 3 ginásios experimentais. E você, o que você está fazendo, meu amor, é o seguinte, você está dando, nós tínhamos, eu não sei se hoje ainda existe, testes vocacionais. Uhum. Então você pegava o garoto, vamos ver, o pai e a mãe preocupados, eles não sabiam o que a criança queria fazer, criança que eu digo já teenager e tal, assim, adolescente. E pegavam e levavam a um profissional, para o profissional passar umas aulas com ele, um período de tantas horas, tantos dias, para saber qual era a vocação da pessoa. E às vezes era uma vocação acertada, às vezes era meio diferente do que seria. Você está fazendo isso no campo amplo. Num certo sentido, sim. Inclusive com uma proposta interessante, que é desses 19 ginásios experimentais, nós criamos um que já está acontecendo, que é voltado para os esportes. Os Estados Unidos têm uma experiência interessante nessa direção. Pegar aqueles que têm talentos específicos, né? E então nós damos o mesmo currículo, só que em vez de eletivas, eles praticam 3 horas de esporte por dia para os atletas da nossa rede. E eles têm inglês todo dia, porque o pressuposto é que eles serão atletas e dialogarão com outros atletas. E estarão fora, precisarão dessa ferramenta. Estamos criando agora um ginásio experimental para os que têm talento para as artes, e outro específico para a música. Olha, mas que coisa bonita. No fim, acaba levando a mesma coisa. Mas você falou de testes vocacionais, eu lembrei de testes. Uma escola boa tem que ter prova. A gente resolveu modernizar a educação e desenvolveu ideias holísticas, bonitas, mas esqueceu que tem algumas coisas importantes. Como é que você, numa classe de 40 alunos, né, porque essa é a nossa realidade. Sim. Numa aula de matemática... Desculpa, isso é muito ou é pouco, 40 alunos? 40 alunos é bastante. É muito. É muito. Você acha que o ideal seria quanto? O ideal é aquilo que é possível na realidade que você tem. É verdade, mas eu digo existem escolas nos Estados Unidos que tem só 18 alunos por sala. Isso é viável para a realidade? Não, para nós não dá. Então, mas nós temos, digamos, 40 alunos numa sala de crianças grandes, já dos adolescentes. Como é que vai saber se uma criança aprendeu matemática se não há provas? Não tem como. Então, nós não só... Não tinha? Não. Durante um tempo... Mas não é que nós tínhamos provas desde menininha, preocupação. A Aninha vai ter prova. Lógico. Prova de mês, prova de semestre. A vida tem provas. A vida... Árduas. Então, não é que não havia em escola nenhuma. Havia muitas escolas em que não havia provas. E não havia provas unificadas. Dentro do universo escolar havia diversas vertentes? Cada uma tinha uma política educacional separada. Então, nós fizemos um currículo único, organizado por bimestres, a provas bimestrais unificadas. E, a partir dessas provas, eu sei que escolas estão funcionando melhor, que escolas precisam de mais ajuda. E você está atenta ali. Isso, eu monitoro escola por escola. E que crianças, isso é um instrumento para um bom diretor, que crianças não estão aprendendo. Então, você sabe quais tiveram uma média abaixo da média da rede. E aí dá para organizar o reforço escolar com competência. Mas é uma coisa gostosa ouvir essa moça falar, não é verdade? E saber que as nossas crianças estão tendo esse tipo de orientação. Eu só espero que o afluxo às escolas seja maior. Tem estado? Sim. Nós não temos tido problemas
de falta de atração das escolas. As crianças do Rio de Janeiro estão praticamente todas na escola. A gente tem um índice de 98,9% das crianças do Rio nas nossas escolas. Mas que coisa mais linda! Eu tinha uma inveja do Das Rio Grande do crianças, Sul. das crianças estão na escola pública ou privada. Eu né? sei. Nós não temos um problema de criança fora da escola. Pois um é, problema eu importante. tinha uma inveja enorme do Rio Grande do Sul, porque quando eu estive lá, fui para um casamento, mais um aniversário, papai ainda estava no exército, era também uma festividade que ele foi para lá para homenageado e tudo mais. Era o estado o mais alfabetizado do Brasil. E eu achava aquilo, por que o meu não era assim? Não é? E então eu estou vendo que vocês conseguiram atrair para a escola o maior número de crianças. Agora, Ana, vamos ser honestos, quer dizer, é um trabalho de anos, não começou com... Não, mas você deu condições para que ele continuasse, você está dando força. E qual é a evasão? Porque você está falando de, digamos assim, creche, pré-primário e primeiro ao nono ano. Digamos de primeiro ao quarto. Digamos de primeiro ao quarto. Qual é a evasão para entrar para o segundo? Não, nós não temos um problema importante de evasão. O que nós temos aqui no Rio de Janeiro, e tínhamos, já está melhorando bem, era que, como não se repetia de ano até praticamente o sexto ano, no terceiro podia repetir, mas aí acabava não acontecendo. O sexto ano tinha uma defasagem idade-série muito grande, ou seja, o jovem era muito mais velho do que deveria ser. Ele deveria ter 11 anos e ele tinha 14, 15 anos. Ele ficava envergonhado. E ficava envergonhado. Por que acontecia isso? Porque ele não se alfabetizava, alguns não se alfabetizavam, esse problema que a gente falou dos 17 mil que não se alfabetizavam, e ia repetindo. Que chegava no momento que exprimia e ele tinha que saber. Ele tinha que saber, mas não tinha mais professora alfabetizadora no sexto ano. Então não tinha como consertar mais o problema dele no sexto. Então nós resolvemos, primeiro, ter um mecanismo de aceleração desses mais velhos, para que eles possam ter uma trilha separada com sucesso e com material mais apropriado para a faixa etária deles, não se sentirem infantilizados, né? E também não misturar criança muito jovem com criança muito mais velha, que isso dá bullying, dá outros problemas. Dá, né? Não tenha dúvida. Então, nós conseguimos, hoje já eram 22% das crianças que eram muito mais velhas, hoje apenas 12%. Em 3 anos, conseguimos derrubar isso. E essa criança muito mais velha acaba abandonando a escola, porque ela se sente infeliz, com baixa autoestima. E eu não creio que somente isso, não haveria também, por causa de necessidade de trabalho, suprir em casa a receita mensal? Olha, nós estamos, de uma certa maneira, comprando dos pais o direito da criança estudar. Como é que de nós que estamos? forma? Deixa eu contar. O prefeito Eduardo Paes introduziu um negócio muito bem bolado, que chama Cartão da Família Carioca. Ele pegou aquelas famílias que estão no cadastro do Bolsa Família, Sim. ou seja, os que estão abaixo da linha da pobreza. E ele estabeleceu regras muito mais rígidas, que se essas famílias tiverem frequência não de 70% como exige o Bolsa Família, mas de 90% das crianças na escola, ele paga uma complementação àquela da Bolsa Família. Com isso, passa a ser vantajoso que a criança vá na escola e não falte. Mais do que isso, se esses pais forem nas reuniões de pais, que nós fazemos aos sábados, uma vez por bimestre, então ele tem que acompanhar. Uma vez por bimestre, você puxa eles para casa. E se além de tudo isso, a criança melhorar de nota, né, tem todo não dá para detalhar. Sim, você fez uma planilha. Melhorar de nota ou tiver uma nota muito alta, essa criança ganha um prêmio em dinheiro. A família, aliás. Olha só. Então, nós compramos... Você mexeu onde dói mais no corpo humano, que é o bolso. Exatamente. Sabe que é a parte que mais dói do corpo humano. Isso tem feito com que
para os mais velhos seja vantajoso continuar na escola. Está resolvido o problema do trabalho infantil? Não. Não. Isso não resolve sozinho, mas ajuda bastante. Realmente é uma boa muleta que vocês estão arrumando. Porque eu me lembro, quanto à questão da diferença de idade, comigo não era diferença de idade. Eu sempre fui a mais jovem, Benjamin, digamos assim, da turma. Mas o que acontece é que eu era muito alta. Então, pois é, você deve ter passado o que eu passei. Eu tinha a mesma altura, eu tenho 1,73 m, eu tinha a mesma altura com 13 anos. Olha, meu bem, com 11 eu tinha 1,72 m. Eu agora estou ficando mais baixinha, porque com o tempo diz que as almofadinhas que existem entre as nossas vértebras vão ficando mais cansadas. E que quando a gente acorda, a gente está mais alta um pouco. Então, para tirar a medida, é só quando acorda. Mas o que aconteceu foi o seguinte, eu fiz o primário meio atrapalhado, porque papai, como militar, nós fomos servir fora do Rio de Janeiro e, enfim, eu sei que quando voltamos, eu entrei no anglo-americano e era terceiro ano. E ali fiz terceiro, quarto e o quinto, que se chamava admissão também na época, né? No meu tempo também. Havia um recurso, podia-se cursar a admissão nas férias. E eu fiz esse curso de admissão, perdi as férias daquele ano e passei do quarto, admissão nas férias, para o primeiro ano ginasial. Tudo porque realmente não se falava em bullying naquela época. Bullying, como você pronuncia. Naquela época, o garoto tinha que aprender no fragor da batalha a se virar para a vida, lógico. Não é? Então, o que acontece, por causa da altura, eu pulei o quinto ano. Mas, olha, tem uma mensagem, alguma coisa que você queira dizer? Para mim, a Dó está terminando o programa. Conta. Olha, eu acho que é apostar na educação. Eu acho que só há um mecanismo, uma estratégia de transformar a sociedade, que é a educação. É a educação, é apostar na educação. Se você é pai ou mãe de um aluno, seja da escola pública, seja da escola privada, pergunte a cada dia para o seu filho o que você aprendeu de interessante hoje, acompanhe o dever de casa, criança não quebra, seja exigente com os estudos dele. Se você já é um avô, acompanhe, conte. Quantos filhos você tem? Eu tenho 2 meus, mas eu criei 5. Que lindo. Então, lê para a criança à noite antes de dormir, você forma um leitor. Eu adorava. Eu acho que é essa a minha mensagem. Você deve ter algum plano que você queira que se realize até o fim deste ano. E eu gostaria muito que você, ao fim deste ano, voltasse aqui para dizer qual foi a sua visão do ano de 2012 como ano curricular, ano escolar, e se você conseguiu o que você pretendia com as pessoas meio assim, farristas do Rio de Janeiro. Tá verdade, bom? Estou te esperando. Combinado. Muito obrigada e você realmente é uma joia. Obrigada, Ana. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com você.